Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Flamengo 2, Red Bull Bragantino 1, estreia do Michael com gol. Cara, estrear com gol é bom demais. E eu falei aqui nos vídeos, tomara que o Michael já estreie fazendo gol. E aconteceu, cara. Flamengo 2, Bragantino 1, separei aqui pra vocês o linha de passe pós-jogo com as análises deste jogo. O Flamengo tem 44 pontos com um jogo a menos. Galera, é isso aí, vamos pra dentro. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Depois do corte eu vou falar o que eu achei do jogo. Vou falar coisas boas e coisas ruins, né? Será que você vai concordar comigo? Não sei. Assista o vídeo até o final, vamos lá. Passe hoje com André Kfouri, Breiler Pires, Leonardo Bertozzi, Bora. Pedro Ivo Almeida. E a gente começa falando dessa vitória do Flamengo, importante vitória do Flamengo, 2-1 para cima do Bragantino. O Flamengo cola ali no Palmeiras com os 44 pontos, está na briga ali pelo título, mesmo depois de tudo que passou essa semana, toda a dificuldade, ainda convivendo com muitos desfalques, mas teve a estreia do Michael e estreou fazendo gol, hein, André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, William, boa noite, uma ótima noite a todos nossos amigos e amigas. Estreou bem, o gol que ele marcou foi comemorado do jeito que deve, um jogador que passou um período no Flamengo e na sua própria apresentação de retorno disse que queria fazer melhor, se sentia mais preparado, um jogador mais capaz. E, assim, a julgar pela primeira noite dele com a camisa do Flamengo nesse retorno, é isso que vai acontecer. Ele foi contratado para ser um atacante, primordialmente para jogar no lado do campo, fez um gol típico de centroavante, uma bola que parece fácil, mas outros perderam lances parecidos, não só nessa rodada, como nas recentes. Uma boa assistência do Luiz Araújo. E eu queria falar também sobre esse jogador, que fez uma partida em La Paz, Luiz Araújo, que fez uma partida em La Paz como se La Paz não fosse um local a 3.300 de altitude, e 72 horas depois estava no Maracanã, jogando como se não tivesse jogado a 3.300, 72 horas atrás. Então o 3.600. Flamengo não fez uma partida brilhante, mas nas circunstâncias, com os jogadores que estão disponíveis, o nível de cansaço, o desgaste, tudo isso computado, e computado também que a defesa deu um gol de presente para o Red Bull Bragantino. Foi. Presente que foi devolvido instantaneamente. Com um gol contra que é meio cômico até, desculpe o torcedor do Red Bull Bragantino, mas né? Do churrasco. Assim, a falta de sorte envolvida no gol contra do Bragantino é uma coisa difícil da gente ver no futebol, mas acontece de vez em quando. Isso dito, o Flamengo tem uma noite positiva, para o seu momento, né? Enquanto espera a volta do Tite, que felizmente teve alta ontem. Não sei quando ele vai voltar a trabalhar, mas que seja logo e que ele esteja bem para continuar trabalhando pelo Flamengo. Foi o filho do Tite no comando técnico hoje, o Matheus Bach. Agora, Bertozzi, assim, claro que a gente vai falar do jogo, a gente vai falar um pouco do desempenho do Flamengo, etc., que eu acho que não dá para cobrar muito ainda, é complicado. É um Bragantino também muito desfalcado, é bom lembrar, né? 10 desfalques do Bragantino. 10 desfalques do Bragantino, entre eles o Elinho, que vem sendo o principal jogador desse time. Mas assim, a gente já citou aqui, falei da estreia do Michael e o André citou o Luiz Araújo, que vive um excelente momento, realmente destacando o jogo de quinta-feira à noite. Bom lembrar, né, gente? O Flamengo jogou na altitude quinta-feira, 11h30 da noite, o Flamengo estava jogando lá, horário de Brasília, né, 11h30. E aí o Flamengo já está jogando agora, domingo. E aí eu quero chegar também no Gerson. Eu não sei exatamente a minutagem do Gerson, deve ser um dos caras que mais joga pelo Flamengo. Sim. Ele saiu depois da metade do segundo tempo, acho que eram uns 30 minutos mais ou menos por aí quando sai o Gerson. É impressionante o que o Gerson está fazendo. Tecnicamente, a gente já vinha elogiando, mas fisicamente é impressionante o que o Gerson está fazendo também, Bertozzi. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. A confiança de quem teve uma merecida convocação para a Seleção Brasileira. É bom pontuar isso também dessa semana. E é legal porque não deixa de ser uma volta por cima dele. Quando o Flamengo teve aquele momento de muita baixa ali, aquela época de Amazonas, Palestino, em que muitos torcedores queriam colocar a cabeça do Tite a prêmio, o Gerson era um dos mais perseguidos. Era um dos mais criticados. Eu lembro de estar fazendo cobertura no Chile e muitos torcedores
bem insatisfeitos com o desempenho do Gerson. Então, ele se recuperou também tecnicamente, pessoalmente, e acho que ele tem um papel muito importante neste modelo de time que tem hoje o Flamengo. Especialmente no modelo de hoje, porque acho que o Tite fez algo que ele deveria fazer, que era a colocação do Bruno Henrique ali como referência no ataque, já que não tinha as suas duas principais opções. Mas eu uso a palavra referência, mas não é uma referência de posicionamento, né? Porque hoje o que a gente viu de melhor do primeiro tempo do Flamengo foi essa capacidade de todo mundo se mexer, de abrir espaço um para o outro. A gente viu muitas vezes o Luiz Araújo vindo trabalhar por dentro, o Gerson ocupando espaço, né? A mesma coisa ali com o Michael trabalhando. O Michael faz um gol muito bem feito, né? Que é de antecipação ali ao lateral, de jogador que evoluiu mesmo, né? O Michael sai de mais um ponta corredor ali para um cara que se coloca bem na área, define bem, um jogador que amadureceu bastante e volta nesse status para o Flamengo. Então, gostei, apesar de toda a desculpa que a gente poderia dar em função do desgaste, desse intervalo menor que 72 horas entre o jogo, com uma viagem longa no meio, eu achei o primeiro tempo bem satisfatório do Flamengo, assim, em termos do que ele poderia entregar. E no segundo, acho que está bem explicado a questão da queda de desempenho, da queda física, eu acho que é absolutamente natural. Às vezes é bom a sorte ajudar, né? O jogo poderia ficar complicado se 1-1 se arrasta, até porque justamente essa questão física podia se complicar, mas o gol saiu tão rapidamente que o Flamengo voltou a se acalmar no jogo. Então, primeiro tempo melhor que o segundo, mas assim, hoje era para buscar de alguma maneira o resultado. E a maneira que o Michael voltou é ótima notícia, porque ele vai ser muito exigido. Ele, ao contrário dos jogadores do Flamengo que vem em plena temporada, ele teve pausa, pré-temporada. Estava na pré-temporada. Estava com pré-temporada, ganhou um título de Supercopa com a Al-Hilal. Ou seja, a preparação do Michael em relação aos outros jogadores do Flamengo, ela é muito diferente. O estágio físico do Michael é diferente. Então, acho que é um jogador que vai ter uma importância vital nessa sequência de temporada. Pode entregar muito ainda, hein, Pedro? Tudo bem? Pode, ele tudo bem. Um abraço, boa noite a você, André. Boa noite. Breiler, Léo, fã de esporte. É a grande notícia de hoje, né? O André já citou o Michael Araújo, que talvez fique um pouco... Luiz Araújo. O Luiz Araújo, desculpa. Um pouco apagado na análise, porque o Michael é apresentado, estreia, faz gol, abre o placar. Mas o que o Luiz vem fazendo há algum tempo, e não é de hoje, não é pela partida contra o Bolívar na altitude, não é pelo jogo de hoje, quase toda jogada de perigo do Flamengo, ela passa por ele. Então é bom frisar, porque a pressa para se criticar quando ele errava lá atrás, uma coisa ou outra, e sempre foi muito importante para o time, ela era mais do que acelerada, né? Era mais do que pressa até. E é um cara de fundamental importância. Compensa se alguém não marca, chega se alguém não cria. Isso. Se precisar, troca de lado, quando muita gente não tem como fazer por ali, quando teve a lesão do Cebolinha. E hoje, mais uma vez. O primeiro gol passa por ele, o segundo gol passa por ele. É um dos caras que mais corre na altitude. O Flamengo chega de madrugada, treina 5h30 da tarde, sexta-feira. Ontem já não pode ser um treino, sabe, de muita intensidade, entra em campo hoje com um time que nunca jogou junto, até porque o Michael era o primeiro jogo. Então, é muito fácil também de sentar aqui e querer cobrar mais e mais e mais. Eu acho que o Flamengo teve um bom resultado. O Flamengo venceu e ele vinha de 2 derrotas, é bom lembrar, né? Ele vinha de uma sapatada do Botafogo no fim de semana passado, ele vinha de uma derrota, apesar de tudo, no meio de semana, ele precisava vencer. E você vencer com esse fato novo te ajuda um pouco, porque você lembra que tem o Michael que chegou, tem o Alexandre que está chegando, tem o Alcaraz que está chegando. Então esse time pode passar a virar um pouco esse noticiário de perda de jogadores e sim falar em ganho de jogadores. Era muito importante. Primeiro tempo, o Red Bull Bragantino era até melhor antes do gol. No começo o Red Bull do jogo, Bragantino era melhor, um ataque que se movimentava bastante, dificultava para a linha de defesa do Flamengo, que estava um pouco perdida assim, Pulgar e Alan ali ainda tentando entender. O Léo Ortiz não estava exatamente como volante como dos últimos jogos, estava como zagueiro, compensava muito uma partida ruim do Davi Luiz e indo para frente muita qualidade. A gente vê a bola do Gerson pro Luiz Araújo para o segundo gol. É uma dupla que vem resolvendo muita coisa pro Flamengo. O Gerson, é bom frisar, sofreu muito no jogo de quinta-feira. O Gerson no primeiro tempo, depois dos 15 minutos, ele não conseguia mais compensar, não conseguia chegar para marcar. E está em campo hoje, então às vezes a gente também sobe muito a régua da cobrança, sabe, do pedido. Era um jogo diferente, é só você olhar para a arquibancada. O Flamengo hoje levou muito pouca gente no comparativo para o que leva ao Maracanã. Então também parecia um jogo em que até a torcida estava meio tentando entender o que era. Para essa rodada de brasileiro, o Flamengo venceu. Não tinha Tite, estava o Matheus por ali, vacilou de novo, o Alan ali dentro da área, vinha até tentando fazer um jogo melhor que os últimos, o Alan, mas vacilou. Mas já tinha de novo um jogador que sobrava na linha, porque a defesa inteira sai, o Wesley fica. Então também, se fosse um toque do jogador do Red Bull Bragantino, teria ainda essa situação de jogador dando condição, mas no fim das contas, um jogo parece ser meio protocolar, né? O Flamengo que não avança a quinta marcha em nenhum momento, a torcida que não compra a ideia, uma volta de um jogo complicado, porque é uma logística complicada, a gente viu aqui com o Calçade
durante toda a semana, do Anã por lá, e não é balela, não é porque bater na tecla, e o Flamengo venceu. Num campeonato que o Fortaleza vai, o Botafogo empata fora de casa, o Flamengo não pode se desgarrar. Então é interessante, pensando muito em quem chegou, Michael, quem já vinha jogando, Luiz Araújo e Gerson, e no que pode chegar ainda de peça para esse Flamengo. Acho que o Flamengo tem alguma... É que óbvio que o Flamengo pode entregar de futebol é mais do que isso. Mas também não sei se dá pra gente exigir muito mais do que isso nesse momento. Em alguns momentos, sim, a gente pode questionar algumas escolhas do Tite e tudo, mas fisicamente, esse time parece estar no limite. Eu acho que assim, o Breila, muita gente criticava. Inclusive, a gente falou aqui algumas vezes sobre o Flamengo que parecia que ficava às vezes meio acomodado, achando que ia resolver o jogo na hora que dava e que não, a gente tem capacidade aqui, temos jogadores, na base da individualidade a gente pode... A impressão que dava é que era um Flamengo, às vezes, que podia fazer, mas não fazia porque achava que tinha um jogo nas mãos. E muitas vezes o Flamengo perdeu pontos em virtude disso. Mas o que a gente tem visto desse Flamengo está bem longe desse tipo de análise. É um Flamengo que se entrega, é um Flamengo... Sim. A gente está falando aqui, no caso de 3 jogadores, tem outros que a gente pode falar. Tecnicamente, achou o Léo Ortiz ali de volante, é um zagueiro, é um volante... O Léo Pereira se entregando na lateral também. De novo, enfim, e bem. Essa questão de falta de entrega do Flamengo, ela ficou para trás mediante os últimos jogos que a gente viu. Né? Concordo. Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. De fato, o sacrifício não tem faltado ao Flamengo. De jeito nenhum. A gente percebe até no aspecto de voluntarismo dos jogadores, de fazer mais de uma função. O Léo Ortiz... de topar o desconforto de jogar como volante. Hoje, embora tenha começado como zagueiro, terminou o jogo como volante mais uma vez. Vai muito bem nas duas. Vai muito bem, mais uma grande partida dele. Mas principalmente no aspecto de entrega ao que o torcedor do Flamengo espera em campo. O Léo citou o Gerson, que ele teve uma instabilidade, aquele jogo contra o Palestino emblemático, de uma certa apatia, mas depois dali, que foi um jogo que representou um baque para o Flamengo, o Gerson virou a chave. O Gerson é outro jogador. O Gerson faz por merecer carregar a braçadeira de capitão, uma liderança muito positiva em campo e muito pelo exemplo que ele dá. Um cara que não desiste de jogada, que corre o tempo inteiro, que aparece, que tenta. O passe diferente geralmente sai dos pés do Gerson. E até em relação a isso, ao meio-campo, eu vi uma evolução hoje do Flamengo. Uma saída de bola mais limpa, com Pulgar e Alan mais confiantes nesse passe que o Léo Ortiz tem muito, que é o de quebrar linhas, e estava funcionando no primeiro tempo, mesmo com a pressão do Red Bull Bragantino. Então é algo para se levar dessa partida. O Alan ali acaba se complicando no lance do gol, o segundo tempo já dá uma desconcentrada, mas fez um bom primeiro tempo, conseguiu se redimir dos últimos jogos e a dobradinha dele com o Pulgar finalmente funcionou, é o que se espera ali dessa dupla. Mobilidade no meio campo e uma boa saída de bola. E lá na frente, o que agrega a chegada do Michael tem a ver com o aspecto físico, que é mais um jogador para ser opção para o time, porque a gente precisa listar todos os problemas que o Tite teve com o Cebolinha. Não foi um jogador confiável na temporada e o Flamengo chegou a usar ali o Matheus Gonçalves, que ontem estava... Confiável em termos físicos, né? Em termos físicos. Tá, quando jogou, foi bem. Tá, e é um jogador sim. que faz a diferença tecnicamente. Mas jogou Matheus Gonçalves, que ontem estava jogando o final do Mundial Sub-20, baixando de categoria. Jogou o Verton, que é uma opção que ainda não vingou no time principal. Então, o Tite precisou ser inventivo por ali para tentar uma solução para a falta de jogador. E quando chega o Michael, é um cara que vai na certeza. Já chegou ontem, joga hoje e entrega. Entregou gol, entregou uma atuação, um jogador que ele dá esse 1 contra 1 pelo lado esquerdo, que o Luiz Araújo também dá, mas pelo lado direito, o Luiz Araújo jogando por ali perde muito do jogo dele. Então a chegada do Michael é fundamental, mas para mim chega com atraso. É uma contratação que veio com pelo menos um mês de atraso, porque se tivesse chegado o Michael antes, diante dessa instabilidade com o Cebolinha, o Tite teria resolvido muitos problemas por ali. Eu tenho certeza que o Michael vai preencher essa lacuna que faltava no elenco do Flamengo. Não é? Mesmo com o Cebolinha no elenco, o Luiz Araújo não tinha substituto pelo lado direito. Quem está jogando por ali quando não tem Luiz Araújo é o Gerson. Então, nesse aspecto, é uma chegada providencial, mas também nada de outro mundo que a diretoria do Flamengo está fazendo favor para o Tite. Pelo contrário, demorou a se movimentar no mercado e quando chega só mostra
como faz diferença ter jogadores a mais no elenco, ainda mais com a qualidade do Michael. E acho que o jogador que mais vai evoluir o nível desse time ainda não estreou, que é o Alcaraz, né? Esse. Baita de um reforço, sabe? Um meio-campista super completo em todas as fases. É um jogador que ajuda muito nos desarmes, mas principalmente na criação, carrega bem a bola, distribui bem o jogo, chega bem na frente. Então, assim, em condições normais, se for o melhor Alcaraz que a gente viu, é um jogador que tende a ser titular no Flamengo e ajudar muito o time a brigar em 3 frentes. Pontuando que há outras boas opções, né? Que o Pulgar é um jogador muito regular e tal, o Alan com suas dificuldades tentando se encaixar, mas eu acho que o argentino, em particular, é uma contratação das mais inteligentes. Então, não está falando do Alan? E sempre fica essa coisa, o Alan está devendo ainda, as oportunidades que o Alan teve ele ainda não entregou, o Alan pode mais e tal. Será que também não está muito precoce a análise, até pegando como exemplo o que a gente falou aqui, como era com o Luiz Araújo? Não. Como foi em algum momento com o Gerson, apesar no retorno do Gerson? O Alan chegou hoje, né? Ele está um pouco mais... Há pouco mais de tempo, né? O Alan. A amostra é maior. É bom lembrar que o Alan ficou um tempo fora também, por questão de lesão, etc. Não, o Alan, mas o Alan justa, já me parece esse é um ponto para a gente atípico. analisar. É justa a cobrança em cima do Alan? A lesão quando ele teve, desculpa, André, a lesão quando ele chega. O Alan é um cara, por exemplo, que ele apresenta um quadro atípico, ele não pode jogar em determinadas situações de altitude, ele nem embarca, ele nem viaja, ele nem se junta à delegação. Eu acho que a cobrança... E foram 3 viagens nesse ano. Se você comunica que há algo muito fora da curva, eu acho que você pode dosar a cobrança. Mas eu acho que a cobrança ao Alan, ela não é, por exemplo, uma implicância. Tá. O Alan, ele tem muito pouca margem para erro no Flamengo. Se você pega o primeiro tempo do Alan hoje, não é um primeiro tempo ruim. Não. Só que a bola que o jogador do Flamengo cabeceia para trás dentro da área é de quem, de novo? Do Alan. Então não adianta. O que vai ficar para o torcedor médio, lá vai o Alan de novo, quase comprometeu o nosso time. E porque é uma sequência de jogos que o Alan não vem bem. Então se ele tem um primeiro tempo ok contra um time não brilhante, como o do Red Bull Bragantino, fez ali o início de jogo, até tomar um gol, depois do gol o Flamengo controla muito, até inclusive por uma saída melhor. O Flamengo hoje está jogando. Olha o Ortiz na primeira linha, tem o Alan, o Pulgar não estava também o Alan. Depois a bola já avança para uma linha que tinha Luiz, Gerson e Michael, muito bem, esse trio, depois ali do meio de campo, muito bem. Só que a margem é muito pequena e eu não acho que seja uma cobrança injusta do tipo, ele chegou em junho, aí não jogou bem até agora, tá todo mundo pegando pesado. O Alan, há um bom tempo, não vem bem. E aí o que acontece como que ele chega? Quanto o Flamengo desembolsou? Quem era o jogador que a gente já viu, por exemplo, só para um recorte curto, daí melhores momentos de Atlético. Sim. Então, todo mundo vira e fala, o que aconteceu? Só que eu acho também que parece uma insistência de uma comissão que o Alan não vem bem há muito tempo e se insiste e não troca o primeiro tempo. Não sei se você o preserva ou se era para ele jogar, ou também se o elenco está curto tem que ser o Alan por ali. Agora, eu não acho que a cobrança seja pesada não, William. Eu acho que cobrança pesada é quando você pega um Luiz Araújo que não te dava motivo e dialogava muito mais com não ser um cara do nível de um Arrascaeta, um Cebolinha europeu de seleção brasileira. O Cebolinha, é bom lembrar, já foi protagonista de Copa América. Assim. Um Bruno e um Gabriel, que são ídolos históricos, um Pedro, que é artilheiro, já foi rei da América. Então o Luiz, ele ficava sempre com aquela coisa, o Luiz Araújo. Na formação do elenco, era um cara ali que não estava... E é um cara que te entrega o tempo inteiro. Na boa, na má, na altitude, na ida, o time cansado, o time inteiro. O Luiz Araújo sempre está ali. Machucou um lado, inverte o Luiz Araújo, mas ninguém entendeu porque que inverteu o Luiz Araújo. Aí o segundo tempo dele de um jogo que ele decide, ele entrando por ali. As melhores atuações do Flamengo você tem o Luiz Araújo. Nas piores você também tem o Luiz Araújo bem. E nas atuações medianas, para mim, como hoje, está lá o Luiz Araújo resolvendo. Imagina se fosse um jogador de mais quilate, de mais pompa, de mais holofote, cruzando a bola para o primeiro gol e gerando o ataque ali que fosse o segundo. O autor intelectual do segundo gol foi ele. Na ultrapassagem, o Gerson muito bem, com a categoria que ele é habitual, ele passando, ele para, dá um drible curto ali de quem sabe jogar bola. Então, eu acho que são situações distintas. O Alan não. O Alan não tem uma grande partida, um grande momento de 4, 5 jogos que fossem para virar e falar, olha, está entregando, é oscilação. Eu acho que a situação dele é um pouquinho mais complicada, ele não encaixa. Em todos os desencaixes do Flamengo, você nunca viu o Alan ali. É estranho o desencaixe, né? Porque se você for pensar no tipo de jogador que o Tite gosta, ele tem todas essas características. Pois é. Ele tem todas essas qualidades. O pacote que ele oferece na mão de um treinador como o Tite, pensando na carreira do Tite, é de um jogador com tendência a ser titular, mesmo no elenco com muita competição como o Flamengo. E um jogador que oferece ao Tite como técnico o que ele gosta para os papéis nessa zona do campo. Outro jogador que é assim, De La Cruz, joga bem ou mal no Flamengo?
Bem, Aí eu não bem. estou comparando o Alan ao De La Cruz. Eu estou falando sobre utilização e encaixe de dois jogadores que você sabe que o treinador gosta. Gosta. Né? Sim. É claro que existem diferenças técnicas entre o De La Cruz e o Alan. Mas o que para mim é estranho é ele ser utilizado em situações distintas. Hoje, por exemplo, como disse o Pedro, foi um time que nunca atuou. O Flamengo tem usado diversas escalações. São muitos problemas. Hoje tem muita gente fora. O meio de campo foi desfigurado na época da Copa América e as coisas andaram bem nesse período, com um meio de campo completamente diferente do que o Tite gostaria de ter. Claro. E com o Gerson comandando aquilo. Já na fase, né? É. Já navegando do jeito que ele está fazendo agora, com relação a ele, com mérito para ser titular da seleção brasileira, não convocado apenas de estar no grupo, né? Total, concordo. Mas voltando a falar do Alan, o que me estranha tem muita oportunidade hoje para jogar no Flamengo. Muita, porque são 3 competições, porque tem muita gente fora sempre, porque, na verdade, até agora não se acertou uma equipe. Então, existe espaço para muita gente e para olhares diferentes em relação às composições que o Tite tem escolhido. E, de fato, ele até agora não acertou em nenhuma delas, em relação ao que se esperava, né? Então, não é um jogador que você não via sendo bem sucedido no elenco do Flamengo, por causa do técnico que ele tem e de tantas oportunidades que as qualidades dele poderiam preencher. Até agora isso não aconteceu. E até por essa inconsistência do Flamengo física, de muitas baixas, é compreensível do lado do Tite. Eu não chamo nem de insistência, não dá para colocar no Tite esse rótulo em relação ao Alan, porque realmente tem muitos problemas físicos. Eu acho que as opções são escassas. O time está nessa situação. É escalado quem tem condições. E aí, Isso. exato. E o Alan, nesse limite. E o Alan muitas vezes não teve condições. E quando está à disposição, precisa jogar. E eu comparo o caso do Alan ao Ilharão, que em algum momento também no Flamengo foi muito questionado, muito criticado e também não entregava. E no caso do Ilharão, era insistência mesmo, porque tinha um jogador, era o Cuéllar ali, a opção, e se preferiu o Ilharão. E com a chegada do Jorge Jesus, o Ilharão deslanchou, mas deslanchou muito porque chegou um cara que arrumou o time como um todo. Então, o Flamengo se arrumando, e aí quando eu digo Flamengo se arrumando, chegando num nível de jogo perene, em que o Tite consegue ali repetir a mesma base e aos poucos vai entrando o jogador e aos poucos, quando precisar poupar, são ali ajustes finos. Mas hoje a gente ainda vê o Flamengo num processo de construção. O Flamengo não é um time consolidado. Mesmo que a gente tenha passado da metade da temporada, esse processo está sendo um pouco mais tortuoso. Então, mas é duro você fazer um processo de construção com tantas intempéries, né? Então. Assim, é difícil, cara, porque aí Mas mesmo com esse processo todo, e aí exclui o Alan do papo, o Flamengo como um todo, com esse processo todo de cansaço e tudo mais, venceu, ótimo, bom, 3 pontos, mas podia ter jogado mais hoje. O segundo tempo, principalmente. É só para não parecer que sempre a gente vai estar... cobrar isso, Pedro. Hoje eu tendo a ser mais condescendente pela mas vamos questão lá, do quantos desgaste. desfalques o Flamengo teve hoje? Os de sempre, né? São muitos. O Arrascaeta, vamos lá de novo? Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Vinha, quem mais? Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Cebolinha, De La Cruz. O Cebolinha, eu acho que a gente, infelizmente, né? Não, para esse ano... Mencioná-lo também não faz só que o sentido. Luiz Araújo ele parte de um papel, de uma figura no campo, de um setor do campo que não é exatamente dele. Sim. Quase que central. Tudo bem. E o Red Bull Bragantino? Tinha 10 desfalques. Então, assim, não é que só o Flamengo sofre contra um campeonato todo que está pleno e o Flamengo está... Então, o que eu acho é o Flamengo venceu, o Luiz Araújo muito bem, o Gerson mais uma vez muito bem, o Alan complicado, a gente sabe de tudo, segurou o resultado, mas o Flamengo poderia ter jogado mais no segundo tempo, por exemplo. Mas a diferença são lidar com todos esses problemas jogando 3 competições. Não só jogando, mas brigando pelas 3. O que eu estou falando é, isso tudo vale, o Léo falou, pode ser mais condescendente, isso tudo vale. Mas dá também para querer ver um pouco mais. Não é colocar uma régua de torcedor, o Flamengo tem que jogar bem sempre. O Flamengo tinha que ter dado espetáculo hoje. Só que o Flamengo tem um segundo tempo hoje abaixo. Sim. Abaixo da crítica. Mas aí já não tem eu acho que houve jogos em que o Flamengo podia ser mais cobrado. Porque esse time também. Porque esse time no papel não é ruim. Senão você nunca vai ter debate. Não, perfeito. A temporada ela vai te cobrar se você está em 3 competições até novembro. Mas eu acho, Pedro, que a gente pode cobrar até na vitória, às vezes. Hoje dá para debater o segundo tempo. O primeiro tempo do Flamengo, teve gente que achou bom. Eu achei que o Flamengo cedeu demais para um Red Bull Bragantino reserva. O Flamengo começa o jogo
sabe? Parece que com a marcha presa o Red Bull, com o time reserva, fazendo o Flamengo sofrer um pouco, até que tem um gol. Aí o Flamengo começa a controlar o jogo. O Flamengo termina o primeiro tempo sofrendo. O segundo tempo do Flamengo é abaixo. Não dá para condicionar o jogo inteiro na queda física. Eu acho que tem muito da queda física, mas eu acho que o Flamengo, para além da queda física, pode ter conversa. O segundo tempo não foi bom. E não tem a ver só com queda física. Tem a ver também com associações que não existem. Gente, aí, claro, aí entra o Lohan, que não vê jogando, entra outro jogador que não está acostumado. É um time que não está acostumado a se ver em campo. Tudo bem. Só que eu acho que pode um pouco mais, porque ainda é um time de muita qualidade. Não é... Eu não consigo interditar o debate. Você pegaria outras equipes como régua para isso? Tipo Fortaleza, que já jogou 50... Foi o time que mais jogou partidas hoje ele é o líder da tabela e de número de jogos no ano. Então, o Fortaleza hoje... O Botafogo também tem mais jogos. Um rápido exemplo. Fortaleza hoje, contra o Corinthians, sofre. No primeiro tempo o Corinthians joga melhor, e no segundo tempo joga... Troca uma peça, troca Entrou uma... E Moisés, sabe o que faz em campo. parada. Cansado. O que foi a intensidade do segundo tempo de Léo? Fortaleza e Rosário Central. Aliás, cansado, o campo complicado, mas sabe o que fazer. Então, acho que algumas coisas poderiam estar melhor ajustadas para a gente não falar só do físico do segundo tempo. Então, esse é meu ponto. As coisas não estando ajustadas, de quem é a culpa? Da comissão técnica? Há algum tempo a gente vem falando que o trabalho do Tite poderia ser melhor. Mas aí pega um monte de coisa. Você chega na sexta-feira, o treinador não dá o treino, vai parar no hospital. 5h30 da tarde, você apresenta o Michael que já vai jogar domingo. No sábado, obviamente, não vai ter um treino. O time que entra em campo hoje é um time que o Luiz joga num papel que não é dele, o Michel não tinha jogado com esse grupo ainda, o Bruno vai fazer o 9, o Ortiz recua, o Alan não vem bem para jogar com o Pulgar está pregado. Claro que isso tudo interfere. Só que eu acho que um time mais bem encaixado sente menos essas intempéries. Isso dava para ter feito lá atrás. Eu acho que aí eu já acho que é um caminho de mais tempo. Daqui a pouco vai ter um ano de Flamengo. Não dá para ainda estar encaixando, construindo. Começou ano passado. E olha que a gente tem muito tempo. Acho que tudo bem. Teve um ano passado para terminar. Começa esse ano, perde peças. Mas a gente já viu o Flamengo com menos peças jogar um futebol mais competitivo, pelo menos, que é o caso da Copa América. Copa América, com certeza. O time, pelo menos, competia mais. Vamos lá, então, galera. Vou elogiar e vou criticar, cara. Não tem como elogiar sem criticar neste jogo, né? Vocês vão entender. Quem sabe você aí do outro lado vai pensar como eu aqui. Bem, para começar, vamos elogiar a estreia do Michael. O Michael estreou fazendo gol, galera. Parabéns, Michael. Era esse cara que a gente esperava, pelo menos o cara que eu esperava. Correndo atrás de todas as bolas, fazendo o X1, driblando, indo para cima. Cara, você procura o jogo o tempo todo. Você não foge da bola, Michael. Você briga por todas as bolas até o final do campo. Então, era esse Michael que eu esperava, cara. Parabéns, o Michael voltou fazendo gol e parece mesmo que tá diferente, tá mais experiente, hein? Que gol bonito que ele fez, né, galera? De peixinho, cara. Parabéns, Michael, pela sua estreia. Parabéns também ao Luiz Araújo, cara, que jogou o jogo lá na Bolívia. Ele ficou exausto, cansado pra caramba. Foi o cara que mais correu. Ele correu 10 quilômetros na altitude de La Paz. E hoje parecia que nem tinha jogado quinta-feira, galera. Jogando, correndo o tempo todo, dando... Ele que deu assistência, né, para o Michael. Deu uma assistência linda para o Michael, cara. Jogou muita bola o Luiz Araújo. Um dos melhores do jogo. Ele com o Gerson. Cara, o Gerson tá jogando muita bola, galera. Tá com físico em dia. O cara tá demais. O cara jogou todos os jogos praticamente, cara. Jogou na Bolívia, jogou hoje, saiu bem cansado, né? Sendo preservado aí, já pensando na Copa do Brasil contra o Bahia quarta-feira. Agora o Alan, cara. Vamos lá, vamos falar do Alan. Esse jogador, cara, ele só está jogando porque o Flamengo tem muitos desfalques. Mas, mesmo assim, cara, eu colocaria no lugar dele o Igor Jesus. Cara, o Alan, pelo amor de Deus, cara, ele deu um gol para o Bragantino. Ele cabeceou a bola na direção do gol, deu uma assistência para o Bragantino, cara. O cara deu uma assistência, a primeira assistência que ele deu no ano foi para o Bragantino, foi para o rival. O Alan não dá, cara, na moral, não dá. É muito fraco. Pode até querer elogiar que ele fez um bom primeiro tempo, mas... essa entregada de rapadura, dando assistência para o adversário, não dá. A sorte foi que os caras, 1 minuto depois, fez um gol contra. Senão, esse jogo teria virado um inferno, né? Pois é só isso que eu tenho para dizer. Mas, juntando o contexto geral, vamos pegar aqui de quinta-feira para cá, galera. Conseguimos a classificação para a Libertadores América, para as quartas de final.
e conseguimos a vitória hoje, os 3 pontos. Isso é muito positivo, cara. É muito positivo. O Flamengo está em 4º lugar, com um jogo a menos, com a mesma pontuação do 3º lugar, que é o Palmeiras, 44 pontos. Então estamos tete a tete brigando por esse título brasileiro. Estamos vivos nas 3 frentes, né? Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Levando em conta todas as lesões, todos os problemas físicos, ter jogado na altitude quinta-feira, não ter tido tanto tempo assim de descanso, e o Flamengo consegue vencer hoje, vencendo o Bragantino por 2-1, tá top, tá maravilhoso pensando nesse contexto, né? Era tudo que a gente queria antes do jogo, os 3 pontos e a vitória. É isso, quero pedir aqui, ó, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!